E aí, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus para todo mundo aí. Espero que vocês estejam todos muito bem. Em nome de Jesus, sejam bem-vindos ao nosso canal. João, capítulo 11, a morte do amigo Lázaro. Um certo homem chamado Lázaro de Betânia, da aldeia de Marta e de sua irmã Maria, estava doente. Essa Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu com óleo perfumado o Senhor e lhe enxugou os pés com os próprios cabelos. Assim sendo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, eis que aquele a quem amas está enfermo. Ao saber do ocorrido, Jesus disse: essa enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E Jesus amava Marta, a irmã dele, e a Lázaro, a irmã dela, né? Contudo, quando soube que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, falou a seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Ao que lhe advertiram os discípulos: Rabi, há pouco os judeus tentaram apedrejá-lo, e mesmo assim estás indo para lá outra vez? Jesus lhes respondeu: não são 12 as horas do dia? Se alguém caminhar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se caminhar à noite, tropeça, porque a luz não está nele. Tendo dito essas palavras, prosseguiu, explicando-lhes: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou até lá para despertá-lo. Então seus discípulos lhe disseram: Senhor, se ele está dormindo, vai ficar melhor. Entretanto, Jesus lhes havia falado da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que Jesus estivesse se referindo ao repouso do sono. Ao que Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, meu amigo, você não entende isso? E para o vosso bem estou alegre por não ter estado lá, para que agora possais crer. Sendo assim, vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus companheiros discípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Eu sou a ressurreição e a vida. Ao chegar, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava próximo de Jerusalém, a cerca de 15 estádios, e muitos dentre os judeus tinham vindo juntar-se ao grupo de mulheres que procuravam confortar Marta e Maria pela morte do irmão. Assim que Marta ouviu que Jesus estava a caminho, saiu ao seu encontro. Maria, no entanto, ficou sentada em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, seja o que for que pedires a Deus, ele te dará. Jesus então assegurou-lhe: o teu irmão ressuscitará. E Marta disse: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Esclareceu Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Ela lhe afirmou: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devias vir ao mundo. Jesus vence a morte. Depois de dizer essas palavras, Marta seguiu o seu caminho e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse, em particular: o mestre chegou e chama por ti. Assim que Maria ouviu isso, levantou-se apressadamente e foi ao encontro dele. Jesus ainda não havia entrado no povoado, mas estava onde Marta o encontrara. Os judeus que estavam com Maria em casa a consolavam. Vendo que ela se levantou apressadamente e saiu, seguiram-na, julgando que ela fosse ao sepulcro para ali chorar. Então, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, vendo-o, prostrou-se aos seus pés e desabafou: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Sendo assim, ao ver Maria chorando, bem como os judeus que vieram com ela, Jesus indignou-se no espírito e compadeceu-se. Perguntou-lhe Jesus: onde o colocaste? E eles indicaram-lhe: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Então os judeus comentaram: vede como ele o amava.
Mas alguns deles questionaram: não poderia este homem lhe abrir os olhos do cego? Aliás, não poderia este homem que abriu os olhos do cego ter evitado que seu amigo morresse? Jesus ressuscita seu amigo. Então novamente Jesus se indigna em espírito e comovido dirigiu-se ao sepulcro. Era uma gruta na rocha com uma pedra fechada à entrada. Determinou-lhe Jesus: tirai a pedra. Preveniu-lhes Marta, irmã do falecido: Senhor, ele já cheira mal, pois já se passaram 4 dias. Encorajou a Jesus: eu não te falei que se creres verás a glória de Deus? Então tiraram a pedra da entrada do lugar onde o homem morto estava deitado. E Jesus, levantando seus olhos aos céus, agradeceu: Pai, dou-te graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que está ao seu redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito essas palavras, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora! E então o homem que havia morrido saiu da gruta, tendo os pés e as mãos atados com faixas de linho e o rosto envolto com um pano. E Jesus orientou-os: retirai as faixas dele e deixai-o seguir. A trama para matar Jesus. Assim, muitos dentre os judeus que vinham vindo consolar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram até os fariseus e os informaram de tudo quanto Jesus havia feito. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião no Sinédrio e disseram: o que poderemos fazer? Pois esse homem realiza muitos sinais. Se o deixarmos seguir livre, todos acreditarão nele e então virão os romanos tomarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Entretanto, um dentre deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, disse a eles: vós falais do que não compreendeis, nem considerais que é do vosso interesse que morra um só homem pelo povo e não pereça toda a nação. Do outro lado, ele não revelou isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica, e não somente por aquela nação, mas também para congregar em um só povo os filhos de Deus que andam espalhados pelo mundo. Assim, naquele dia em diante, pactuaram em tirar a vida de Jesus. Por isso, eles já não andavam livremente entre os judeus. Em vez disso, retirou-se para o interior, próximo ao deserto, chegando a uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima, e muitos daquela região do interior subiram para Jerusalém, a fim de participarem das cerimônias de purificação antes da Páscoa. Então procuravam Jesus e comentavam uns com os outros, dentro do templo: que pensais? Ele virá à festa? Por outro lado, os chefes dos sacerdotes e os fariseus haviam dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse, a fim de prendê-lo, de poderem prendê-lo. Jesus ungido para a Páscoa. João, capítulo 12. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, que havia morrido e fora ressuscitado dentre os mortos. Então ofereceram-lhe um jantar. Marta servia enquanto Lázaro era um dos convidados, sentado à mesa com Jesus. Maria pegou uma libra de bálsamo, de nardo puro, um óleo perfumado, muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus próprios cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância daquele bálsamo. Mais um de seus discípulos, Judas Iscariote, filho de Simão, que mais tarde iria traí-lo, objetou: por que este bálsamo perfumado não foi vendido por 300 denários e dado aos pobres? Ele não disse isso por se importar com os pobres, mas porque
era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro. Frequentemente tirava o que nela era depositado. Mas Jesus respondeu: deixai em paz, pois para o dia da minha sepultura foi que ela guardou isso. Enquanto os pobres, vós sempre os tereis convosco, mas a mim, vós nem sempre tereis. A trama para matar Lázaro. Por outro lado, uma grande multidão de judeus, assim que soube que Jesus estava ali, veio não somente por causa de Jesus, mas igualmente para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Mas os chefes dos sacerdotes tramaram matar Lázaro também, pois por causa do que ocorrera com ele, muitos estavam se afastando e crendo em Jesus. A entrada profetizada. No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa, assim que ouviu que Jesus estava chegando a Jerusalém, pegou ramos de palmeira e saiu ao encontro, exaltando: Hosana, bendito o que vem, em nome do Senhor, bendito o Rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou conforme está escrito: Não tenha medo, ó filho de Sião, eis que o teu rei está chegando, montado em um jumentinho. Naquele momento, seus discípulos não entenderam o que estava acontecendo. Só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que esses fatos estavam escritos a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Assim sendo, a multidão que estavam com ele, quando mandaram Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitaram dos mortos, continuou a testemunhar o ocorrido. Por essa razão, um grande número de pessoas saiu ao encontro de Jesus, pois ouviu que ele realizara este milagre. Todavia, os fariseus comentavam uns com os outros: Vós percebeste como nossos esforços são inúteis. Atentai, eis que o mundo todo vai após ele. Jesus veio para todos os povos. Aleluia, né? Glória a Deus por isso. Dentre os que subiram para adorar a Deus durante a festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se dirigiam a Felipe, que era de Betsaida da Galiléia, e lhe rogaram: Senhor, nós desejamos ver Jesus. Felipe foi ao encontro de André, e André e Felipe comunicaram o pedido a Jesus. Jesus lhe respondeu: Chegou a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Em verdade, vos asseguro que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanecerá ele só, mas se morrer, produzirá muito fruto. Aquele que ama a sua vida e perderá. Entretanto, aquele que odeia a sua vida neste mundo a preservará para a vida eterna. Rapaz, se alguém me serve, precisa seguir-me. E onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve será honrado por meu Pai. Jesus profetiza a sua morte na cruz. Agora minha alma está perturbada. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não. Eu vim precisamente com esse propósito e para esta obra. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu dizendo: Eu já o glorifiquei e o glorificarei uma vez mais. Todavia a multidão que estava ali, tendo ouvido a voz, diziam ter trovejado. Outros garantiam: um anjo falou com ele. Jesus lhes esclareceu: essa voz não veio por minha causa, e sim para vosso benefício. Chegou a hora de este mundo ser julgado, e agora o príncipe deste mundo será expulso. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todas as pessoas para mim. Ele disse isso para expressar o tipo de morte que havia de sofrer. O povo lhe replicou: não temos ouvido da lei que o Cristo permanecerá para sempre, como podes afirmar? O Filho do Homem precisa ser levantado. Quem é afinal esse Filho do Homem? Então Jesus lhes explicou: ainda por mais um pouco de tempo a luz estará entre vós. Caminhai enquanto tendes a luz,
para que as trevas não vos surpreendam. Pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto vós tendes a luz, creis na luz, para vos tornardes filhos da luz. E terminando de falar, partiu e ocultou-se deles. Nem todos creram nos milagres. Mas, embora tivessem realizado tantos milagres diante deles, não creram em Jesus, para cumprir a palavra do profeta Isaías, que dizia: Senhor, quem creu em nossa mensagem, e a quem foi revelado o braço do Senhor. Contudo, não podiam crer, porque, como reafirmou Isaías, cegou-lhe os olhos e pendurou-lhes o coração. Calma aí, errei. Vou repetir. Cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os curem. O mundo está desse jeito aqui. Disse Isaías, isso disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito, caminhando na luz. Apesar disso, muitos dentre as próprias autoridades acreditaram nele, mas devido aos fariseus não declaravam a sua fé, para não serem excluídos da sinagoga. Então aqui, eles tinham que morrer por Jesus. Aí sim, eles teriam a vida eterna. Mas eles preferiram o poder, o glamour, a glória de serem chefes das sinagogas e negaram a Jesus, não morreram e perderam a salvação em Cristo. Pois amaram mais a honra dos homens do que a glória de Deus. Olha aí. Então Jesus exclamou: quem acredita em mim, não crê somente em mim, mas naquele que me enviou. Quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então, eles permaneceram porque fizeram a escolha errada, vamos dizer assim. Se alguém ouvir as minhas palavras e não obedecer a elas, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas sim para salvá-lo. Aquele que me rejeita e não acolhe as minhas palavras tem quem o julgue. A palavra que proclamai, essa a julgará no último dia. Pois eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me deu ordens sobre o que eu deveria dizer e o que proclamar. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Sendo assim, tudo o que eu falo, como o Pai me mandou dizer, assim falo, né? A palavra de Deus diz muito claramente que nós seremos apedrejados, insultados e até mortos. E aqueles fariseus que creram em Jesus, mas não fizeram a sua parte, então eles estão provavelmente aí negando a fé e não querendo a salvação em Cristo Jesus. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo. Paz!